Boa noite, vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança, amém? Que a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo vá sobre a tua vida, tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Gostaria de deixar um versículo para vocês do Salmo 5. Esta Bíblia é um pouquinho mais atualizada, do qual eu sou acostumada a ler com vocês, mas é a mesma coisa se você tiver algumas palavras diferentes aí, mas é a mesma coisa, tá? Que diz aqui, ó. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. É só esse versículo que eu gostaria de estar falando com vocês nesta noite sobre o que o salmista está falando. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. Te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Ontem eu falei do Salmo 40, que o Salmo 40, o salmista Davi falava ao Senhor, né? Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Nesses dias, nós estamos falando muito sobre clamor, porque nós não podemos parar de falar, irmãos, de orar ao Senhor. Quando a gente ora, a gente está conversando com Deus. E quando a gente clama ao Senhor, a gente está falando com Ele de uma maneira mais desesperadora. Não falando assim, nada disso. A gente está falando com Ele de uma forma de clamar mesmo. Não reclamar, de clamar. Clamar ao Senhor, de pedir a Deus incessantemente. Não desistir. Quando a gente clama ao Senhor, nós estamos ali insistindo com Ele em alguma coisa que a gente está precisando. Seja bem claro, desde que esteja dentro da palavra de Deus. Porque clamar a Deus, e se aquela oração, aquele clamor que a gente está fazendo, não está baseado na palavra de Deus, você está perdendo o seu tempo. Porque Deus não faz nada para fazer confusão, para fazer divisão, para tirar uma coisa da outra, para dar para a gente. Deus não faz isso daí. Se você tem feito esse clamor, você está perdendo o seu tempo. Pode parar. Pode parar. Quando você for orar a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você vai fazer um clamor a Deus, né? Aí vamos lá, vamos fazer um clamor pela nossa cidade. Senhor, nós temos que ver qual é a necessidade da nossa cidade. É só um exemplo. Vou fazer um clamor pelo meu casamento. Qual é a necessidade do meu casamento? Vou fazer um clamor para a minha área da saúde. Qual área da minha vida que está doente, que está precisando de um clamor mais forte? Eu vou deixar um exemplo aqui de um clamor para vocês. Daquele cego de Jericó. Jesus ia passando por Jericó. E ali tinha um cego de nascença. Quando ele ouviu que Jesus ia passar por ali, a Bíblia diz que ele fez um clamor. Ele começou a gritar. Então o clamor é gritos mesmo, é gritar mesmo. Falar, Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta. Senhor, toca nesta área que está precisando de um milagre, do impacto sobrenatural das tuas mãos. É chegar com autoridade mesmo. Clamor é isso daí, é chegar com autoridade diante da situação e clamar aquele que pode escutar. Porque aqui o salmista fala assim, que de manhã ouve, Senhor, o meu clamor.
Então ele já levantava de manhã já clamando a Deus para enfrentar o dia que ele ia ter que passar. Porque muitas pessoas levantam de manhã, não ora, não busca, não faz nada. Do jeito que levanta, já sai para trabalhar e não tá nem aí com nada. Eu me lembro uma moça, uma pregadora, muitos anos atrás, e ela deu um ensinamento lá para a igreja, e eu fiquei, eu guardei isso daí comigo. Quando ela falava assim, por exemplo, se ela fosse tomar o ônibus 7 horas para ir trabalhar, 5 horas da manhã ela já levantava e ela fazia o clamor dela ao Senhor para guardar a vida dela, por onde ela passasse, que o Senhor Jesus fosse com ela. Ela pegava sempre, levantava mais cedo, para que na hora que ela saísse para trabalhar, ela já tivesse feito a sua primeira oração. E às vezes a gente levanta tão correndo, né? Atrás de uma coisa, atrás de outra, e não ora, não clama a Deus, não pede ao Senhor nada e vai saindo. Mas quando a gente vai sair para algum lugar, irmãos, a primeira coisa que eu vou ensinar a nós nesta noite, pede para o Espírito Santo ir junto com você. Segunda coisa, pede para Jesus tomar a sua frente. E terceira coisa, pergunta para Deus, se naquele lugar que você está indo, se Deus não for com você, também não vá. Porque tem lugares que parece direito para o homem, mas o fim dele é destruição e morte. Então faz essas 3 coisas que eu estou ensinando nesta noite. Continua clamando ao Senhor. Clama ao Senhor em alta voz. Não se detenhas. O profeta Isaías fala. Clama ao Senhor. Não se detenhas. Clama em alta voz. Pode clamar. Ah, mas Deus não é surdo. Não, ele não é surdo, mas ele quer ver a sua atitude. Ele quer ver a sua atitude. Ele quer ver você sair desse acomodismo espiritual que você muitas vezes vive e de não fazer nada, não fazer um impacto. Nós estamos na campanha, né? Provocando o milagre. Então, provoca o milagre mesmo através do seu clamor. Clama mesmo. Clama quem pode te ouvir. O nome dele é o Senhor Jesus. Ele quer te ouvir, ele quer ouvir o teu clamor. E aqui o salmista fala, de manhã eu clamo. De manhã ouve, Senhor, no meu clamor. E te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Primeiro, ele clama, depois ele apresenta a oração dele, e depois ele aguarda com esperança. A gente tem que esperar, irmãos, no Senhor. Porque quando a gente espera, pode ter certeza que Deus dá uma resposta para você e para mim. Né? Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão grande, tão poderoso, que ele diz aqui no Salmo 11, no Salmo 5, versículo 11, alegre-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cante sempre de alegria. Estende sobre ele a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. O 12 diz, pois tu, Senhor, abençoa o justo. O teu favor o protege como um escudo. Então clama ao Senhor, pede o favor do Senhor para a tua vida. Porque o favor do Senhor, ele protege você e eu como um escudo. Mas você tem que obedecer o que diz a palavra de Deus. Tem pessoas que estão pagando preço caro, porque não obedece. Então, nesta noite, neste culto ao seu lar, a hora da esperança, eu quero deixar esta palavra para nós aqui. Clama em alta voz, não se detenhas. De manhã, de tarde, de noite, a hora que você puder clamar ao Senhor, clama. Clama ao Senhor, como diz Jeremias, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda tu não sabes. Amanhã, Deus proverá uma palavra, mas esta semana eu gostaria muito de estar falando sobre o clamor. Está clamando com você agora
em favor da tua família, em favor da tua vida e em favor da tua casa. Em nome de Jesus. Põe a tua mão junto com a minha. Senhor, estou clamando junto com esse irmão da hora da esperança. Estou orando, estou pedindo, estou suplicando ao Senhor, como aquele cego de Jericó que eu estava falando. Ele começou a clamar ao Senhor. Ele viu a multidão ali apertando ele, uma dificuldade tão grande de chegar até Jesus, mas ele clamava ao Senhor. Ele gritava bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o clamor daquele cego fez então provocar um milagre na vida dele. Então o clamor na tua vida faz fazer você provocar um milagre, como aquele cego de Jericó. Ele provocou um milagre ao ponto de Jesus ter parado e falado: chama ele. Quando o Senhor chamou, perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Então, desta mesma forma, clama ao Senhor, clama, pede para o Senhor aquilo que você está precisando, que Ele vai te alcançar. Provoca um milagre nesta noite, com o teu clamor, com a tua oração. Pai, eu quero colocar diante de ti também todos os nossos projetos que nós estamos organizando para que a obra de Deus caminhe melhor. Nós estamos consagrando a ti os nossos projetos agora, que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, que eu desapareça, mas que o Senhor cresça nesse bairro aqui, que o teu nome seja glorificado neste bairro, que o Espírito Santo alcance as vidas deste lugar. Por onde passar esta oração, eu clamo, eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos, que o Senhor vai na frente, que o Senhor quebra as muralhas. Espírito Santo, vamos conosco, porque se o Senhor não for, sozinha eu também não posso ir. Sozinha eu não posso fazer nada. Levanta teu povo na oração, no clamor, no jejum, na busca do Espírito Santo e dá a vitória para cada um. Consagra esta água, que quando esta vida beber desta água, haja cura, haja libertação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica com esta palavra. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Pois tu, Senhor, abençoa o justo, o teu favor o protege como um escudo. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo fique sobre tua casa, tua família, em nome de Jesus. Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Compartilha aí, deixa um joinha e Deus que te abençoe.